Estamos começando mais um vídeo. Hoje nós faremos a última experiência número 2 com máquina síncrona, que é a última aula, a última experiência aí da nossa disciplina. Bom, primeiramente a gente vai fazer o experimento do gerador síncrono conectado à rede. Eu vou explicar para vocês inicialmente todos os detalhes aqui da montagem e depois no próximo vídeo a gente faz a coisa funcionar. Bom, eu vou precisar nessa experiência de um gerador síncrono, que está aqui, tá? Gerador síncrono, máquina síncrona vai trabalhar como gerador aqui na experiência. E aqui a gente tem a máquina CC, que nesse caso vai trabalhar como motor. Então eu vou precisar de um motor acionando o eixo, tá? Eu vou regular esse motor para velocidade de 1.800 RPM, tá? Quando esse eixo estiver rodando a 1.800 RPM, eu vou ter aqui na saída do gerador síncrono uma frequência elétrica de 60 Hz. Tá? Então, como que eu vou regular a velocidade dessa máquina aqui? Bom, eu vou aplicar a tensão de armadura, tensão nominal, tá? A máquina vai chegar a uma certa velocidade, depois eu vou fazer o ajuste fino dessa velocidade usando aqui a corrente de campo, então, dessa máquina CC. Tá? Então aqui não tem novidade nenhuma para a gente está cansado já de fazer isso. Né? Máquina CC trabalhando como motor. Então tem ali o DPP, né? Todas as coisas que vocês já viram nos demais experimentos. Bom, voltando aqui para a máquina síncrona. Tá? A máquina síncrona vai trabalhar como gerador. Né? Repetindo aí. O que eu preciso para que essa máquina funcione como gerador? Eu preciso ter uma fonte de energia mecânica no eixo dela. Tá? Então, a gente tem ali, né, o motor CC que vai fazer esse papel. Tá? E a gente precisa da excitação da máquina. Então, eu tenho aqui uma fonte, tá, que está fornecendo a corrente de campo aqui para essa máquina. Tá? Então, nenhuma novidade também até aqui. Tá? A gente já fez essas coisas todas em outros experimentos. A novidade hoje aqui é que a gente vai pegar essa máquina, vai pegar esse gerador e a gente não vai colocar uma carga nele. Né? Não vou colocar um banco de resistores, nada, não vou ligar nada nele. Eu vou ligar os terminais desse gerador à rede elétrica. Tá? Então toda a energia produzida por esse gerador vai ser injetada na rede elétrica. Como eu comentei lá na aula teórica, é exatamente assim que funcionam os geradores das usinas hidrelétricas. Tá? A gente tem aqui uma mini usina hidrelétrica. Tá? A turbina, tá? Que produz movimento, né? A partir da queda d'água, é essa máquina aqui. Tá? Então a turbina aciona o eixo. Tá? A turbina hidráulica aqui para a gente é a máquina CC. Tá? Então a fonte de energia mecânica aqui, a máquina CC equivale ao que seria uma turbina hidráulica lá na hidrelétrica. Bom, aí a gente tem aqui o gerador da hidrelétrica, um gerador síncrono. Tá? Não exatamente como esse. Tá? O gerador síncrono de uma usina hidrelétrica, ele possui muitos polos, tá? Então a rotação é lenta. Tá? Então ele consegue produzir uma frequência elétrica de 60 Hz, rodando a uma frequência baixíssima, a uma velocidade baixíssima, porque ele tem uma quantidade grande de polos. Tá? Então aqui a gente tem uma máquina de 4 polos apenas. Então, para produzir 60 Hz nos terminais dessa máquina, eu preciso fazê-la girar muito rápido, tá? Porque ela tem poucos polos. Então, tem que colocar esse eixo aqui para girar a 1.800 RPM, se eu quiser tirar 60 Hz aqui nesses terminais. Bom, então, tá? A gente vai excitar a máquina. Excitando a máquina, né? Tem campo aqui na máquina e tem movimento, tá? O que vai acontecer? A máquina vai ter tensão, né? Vai apresentar tensão, vai induzir tensão aqui nos seus terminais. Tá? Então a gente tem aqui as 3 fases. Ó, né? Fase 1 aqui, fase 2 aqui, fase 3 aqui. As 3 fases dessa máquina estão ligadas aqui. Tá? Dá uma olhada aqui. Ó. Estão ligadas aqui na entrada dessa chave contatora. Tá bom? Ó, então tem aqui, ó, 3 fases
chegando aqui, tá? Fase 1, fase 2, fase 3, tá bom? Tem a chave aqui no meio. Isso aqui é uma chave contatora, tá? Aqui dentro eu tenho 3 chaves, tá? Uma contatora trifásica, tá? Então eu posso ligar e desligar essa chave aqui, tá? Nesse momento aqui eu vou deixar desligado, tá? Bom, agora está desligado mesmo porque não tem nada energizado, né? Mas eu vou deixar o interruptor aqui na posição desligado, tá? Então o contator está aberto, tá? E nos outros terminais aqui da chave contatora eu tenho aqui as 3 fases da rede, ó. Tá vendo? A rede está chegando aqui para mim. Ó, esse cabo aqui, ó, que está ligado aí, tá vendo? Cabo branco, aqui, vermelho e azul, tá? É esse cabo que desce aqui, tá? E ele vai ser conectado aqui, então, na rede elétrica, ó. Aqui eu tenho, né, ó, azul, branco, vermelho, eu tenho as 3 fases da rede aqui. Esse cabo aqui está ligado na tomada, tá? Então, o que está chegando aqui é a alimentação da rede elétrica, tá? E eu conectei aqui, então, esses 3 cabos aqui, ó, azul, branco, vermelho, tá? Então, esse cabo aqui sai daqui e liga ali na entrada da chave contatora. Então, aqui eu tenho a rede elétrica, tá? Esses 3 cabos aí, branco, vermelho e azul, são as 3 fases da rede, tá? Que estão chegando aí. Enquanto esse contator estiver desligado, né, então eu não tenho nenhuma conexão. No momento em que eu fechar esse contator, eu vou conectar aqui as 3 fases da rede nas 3 fases do gerador síncrono, tá? Bom, e para fazer essa conexão, né, a gente já conversou sobre isso lá na aula teórica, tá? Expliquei para vocês o que pode acontecer quando a gente tem falta de sincronismo, tá? E a gente vai usar aqui 3 lâmpadas, tá? Que vão fazer o papel do que seria um relé de sincronismo, numa aplicação real, numa aplicação prática, tá? Quando você vai conectar um gerador à rede elétrica, né? Um gerador que opera em paralelismo com a rede, você precisa de um relé de sincronismo. Esse relé garante que a conexão vai ser feita no momento em que o sincronismo for atingido, tá? Então, o nosso relé aqui, o que é? Eu vou ficar olhando aqui as lâmpadas. Quando a situação de sincronismo for atingida, eu vou lá e ligo a chave e faço a conexão, tá? Então, onde que essas lâmpadas estão ligadas, tá? Um terminal da lâmpada está ligado numa fase, né? Um terminal de cada lâmpada está ligado numa fase do gerador e o outro terminal da mesma lâmpada está ligado numa fase da rede, tá? Então, se a tensão do gerador, né, a tensão de fase do gerador, for diferente da tensão da rede, tá, eu vou ter uma diferença de potencial aqui entre esses 2 terminais, tá? Então, é exatamente essa tensão aqui que está alimentando cada uma das lâmpadas, tá bom? Ó, eu tenho 3 cabos aqui ligados nas 3 fases do gerador, tá? E cada cabo desse aqui está ligado no terminal preto, tá? De uma lâmpada, tá vendo aqui? Tá? Depois eu tenho outros 3 cabos aqui que estão ligados nas 3 fases da rede, tá? E esses 3 cabos estão ligados nos 3 terminais vermelhos das lâmpadas. Então, resumindo, né, a tensão que cai em cima de cada lâmpada é a diferença de potencial entre a fase do gerador e a fase da rede, tá? Se tiver sincronismo, se estiver tudo perfeito, tudo sincronizado, as 3 tensões do gerador são iguais às 3 tensões da rede, então não vai ter tensão em cima da lâmpada, e é nesse momento que eu vou fazer então o fechamento da chave, tá? Então essa é uma das coisas aí que a gente vai observar no experimento, tá? A gente vai analisar o que pode acontecer com essas lâmpadas, tá? E a gente vai esperar o momento certo e fazer a conexão. Depois a gente vai monitorar a potência injetada pelo gerador síncrono, aqui na rede elétrica. Então eu coloquei aqui na saída, né, nesse cabo aqui que está indo para a rede, né? Esse cabo aqui é a saída do gerador síncrono, né? Então está passando por aqui, né, está indo lá
está indo lá para a rede, como já mostrei para vocês. A rede está ali, ó, né? A conexão com a rede está acontecendo ali. Bom, então eu coloquei aqui um medidor de energia, certo? Esse medidor tem uma ponta que mede corrente, tá? A gente já viu isso aqui em outra experiência, né? Então tem uma ponta aqui, é um perímetro, né? Que mede corrente, tá? Então eu vou conectar aqui no cabo branco, tá? Eu tenho dois terminais aqui que medem a tensão. Então, o modo de funcionamento desse medidor, né, exige que você meça a tensão nas duas fases, né, nas outras duas fases em que você não está medindo a corrente. Então, eu estou medindo a corrente aqui na fase branca, tá? Então, tem aqui a fase vermelha e a fase azul, tá? São as fases que eu estou usando para medir a corrente de linha, tá? Que tem aqui nesses terminais, tá? Então, resumindo, né, esse medidor vai mostrar para mim a potência injetada pelo gerador na rede elétrica. Potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência, tá? E o que nós vamos observar, né, durante o experimento? A gente vai fazer algumas brincadeiras aqui, tá? A gente vai, primeiramente, colocar o gerador síncrono para trabalhar com fator de potência unitário. Como é que a gente faz isso? Mexendo aqui na corrente de campo dele, tá? A gente já viu isso aí em outros experimentos, a gente vai refazer isso hoje. Então, eu vou colocar a máquina CC para girar, tá? Eu vou ajustar a máquina síncrona para trabalhar com fator de potência unitário, tá? E depois eu vou dar uma brincada, né? Depois que eu fizer a conexão, né? Eu vou dar uma brincada aí com as potências aí da máquina síncrona. Então, primeiramente, eu vou mexer aqui na potência mecânica que está chegando aqui no eixo. Como é que eu vou fazer isso? Mexendo aqui na máquina CC. Como eu comentei lá com vocês na aula teórica. O que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir a corrente de campo da máquina CC. Quando eu diminuir a corrente de campo da máquina CC, ela vai acelerar. Será que vai mesmo? Não. Ela iria acelerar, tá, se essa máquina não estivesse sincronizada com a máquina síncrona, que vai estar sincronizada com a rede. Tá? Então, a máquina síncrona vai girar a 1.800 RPM. Então, a máquina CC vai girar também a 1.800 RPM. Está tudo sincronizado aqui. Tá? Então, se eu diminuir a corrente de campo da máquina CC, tá, eu tenho uma tendência de aceleração. Então, a máquina CC vai ter vontade de acelerar, mas ela não vai conseguir. Tá? Só que ela vai colocar mais torque aqui nesse eixo. Tá? É como se eu estivesse abrindo a comporta lá da usina hidrelétrica, deixando passar mais água. Tá? Só que o fato de passar mais água, né, você vai ter uma vazão de água maior, tá? Não quer dizer que o eixo vai girar mais rápido. Não vai. Por quê? Porque o eixo está sincronizado com a frequência da rede. Tá? Aquela máquina está sincronizada com o barramento infinito. Né? A gente discutiu bastante sobre isso lá na aula teórica. Tá? Então, resumindo aqui, né? Quando eu mexer aqui no campo da máquina CC, eu vou tentar acelerar a máquina CC. Não vou conseguir, tá? Mas a máquina CC vai aplicar mais torque aqui nesse eixo, então vai despachar mais potência mecânica, tá? Aqui da máquina CC para a máquina síncrona. Tá? E essa potência mecânica que está entrando aqui na máquina síncrona, essa potência adicional, ela vai para onde? Né? Ela vai ser convertida em potência elétrica, tá? E vai ser injetada aqui, né? Potência e energia. Né? A energia vai ser injetada aqui na rede. Tá? Potência e energia por tempo. Né? Então, quando eu falo de potência, eu imediatamente lembro da energia também. Né? Então, toda energia adicional que chegar aqui no eixo, tá, vai ser convertida em energia elétrica e vai ser injetada aqui na rede. Tá? Então, é exatamente a situação que ocorreria numa hidrelétrica. Tá? O gerador está lá operando numa certa condição e você vai lá e aumenta a vazão de água. Você não vai acelerar o eixo, você vai transferir mais energia para a máquina. Então, você vai ter mais energia elétrica saindo da máquina e sendo injetada na rede elétrica.
Bom, isso é uma coisa que a gente vai fazer. Depois a gente vai brincar com o fator de potência da máquina. Então a máquina vai estar trabalhando aqui, né, o gerador, com uma certa potência ativa, inicialmente com fator de potência unitário, né, vamos começar dessa condição. Tá? E aí a gente vai mexer aqui no campo da máquina síncrona. Tá? Mexendo no campo da máquina síncrona, o que acontece então? Eu mexo na potência ativa dela? Não. A potência ativa da máquina síncrona, tá? Depende unicamente da potência mecânica que está entrando aqui, só. Tá? Então, se eu quiser ter mais potência elétrica ativa, saindo aqui nesses 3 terminais, né, aqui no estator, eu preciso jogar mais potência mecânica no eixo. Tá? Então, toda a potência mecânica aqui, descontadas as perdas, né, vai ser convertida aqui em potência elétrica, tá? Ativa. Tá? E a potência reativa? A potência reativa não depende da condição do eixo. A potência reativa depende só da condição de excitação da máquina síncrona. Tá? Só isso. A gente vai ver isso aí. A gente já viu isso, né? Acaba sendo uma revisão aqui, essa brincadeira. Né? Então, o que vai acontecer? Quando você mexer no campo da máquina síncrona, você vai aumentar ou diminuir a quantidade de potência reativa, que pode ser indutiva ou capacitiva. Então você vai ver esse medidor aqui mostrando que está sendo injetada uma certa quantidade de potência ativa, uma certa quantidade de potência reativa e com um certo fator de potência e uma certa potência aparente. Tá? Então esse medidor vai registrar tudo que está sendo injetado aí na rede pelo gerador síncrono. Tá? Bom, então já vimos aqui então toda a montagem, né? Não falei aqui do transformador, né? A gente está usando aqui o transformador hoje só para alimentar a armadura da máquina CC. Tá? Então as 3 tensões aqui na saída do transformador, elas são conectadas aqui ao retificador trifásico. Tá? Então a gente tem aqui 2 saídas nesse retificador, 2 terminais, né? Um positivo e um negativo, que alimentam a armadura da máquina CC. Tá? A gente já viu bastante isso aqui em outros experimentos. Tá? Então a gente está usando aqui esse transformador hoje só para alimentar aqui a máquina CC. Vamos lá então. Eu vou fazer as conexões aqui, vou energizar aqui a bancada e no próximo vídeo a gente vai ver tudo isso aqui funcionando então.